Aleluia. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo. Diga assim: cresçamos em tudo, o qual é o cabeça, Cristo. Fala para o seu irmão se você vai crescer em tudo. Diga para o outro irmão do seu lado, fala se você vai crescer em tudo. Irmãos, quando você pega aqui a Bíblia que nós utilizamos aqui, eu não sei se você tem a Oliver Tree aqui, que tem os significados. Você vai olhar a palavra tudo aqui, o significado é tudo, todas as coisas. Você vai crescer em tudo. E aí eu te pergunto, nós estamos agora na reta final do ano de 2024, finalzinho de novembro, contagem regressiva aí já para encerrar o ano. E às vezes você colocou umas expectativas gigantescas na festa da virada de 2023 para 2024. E você não está errado. Você preencheu o alvo, você colocou algumas metas na sua vida. E muitas coisas aconteceram, outras não. Outras estão na metade, está concluindo ainda. Mas, quando você chega nesse final de ano, como que fica o seu coração com aquilo que você recebeu? Existe gratidão da sua parte para aquilo que você recebeu? Se existe, amém. E aquilo que você não recebeu ou que não aconteceu? Nesses anos eu participei de muitos casamentos, fui padrinho de muitas pessoas eu acompanhando, vi pessoas comprando carro, tirando habilitação, concluindo faculdade, outros entrando em pós-graduações, coisas assim maravilhosas, células se multiplicando, o envio de pessoas, muitas coisas aconteceram, isso é tão poderoso. Mas aí, é aquilo que está no holofote, é aquilo que, apaga essa luz aqui, dá um blackout por favor, Samuel. Some um pouco, e se eu apagar a luz do salão por inteiro aqui, acaba tudo, pode voltar novamente. E mais ou menos o que nem o Instagram nós postamos o que nós queremos, não é verdade, irmãos? O Instagram é apenas um recorte. Meu carro mesmo quebrou na quarta-feira, aconteceu um problema lá, eu não postei que meu carro tinha quebrado, eu fui buscar Deus e falei, isso aqui foi um livramento, porque eu ia viajar quarta-feira, eu aluguei um carro na turma e fui viajar. Aí o carro ficou pronto hoje, falei, foi livramento de Deus. Eu não postei que o carro estava quebrado, mas depois eu ia postar que o carro já estava arrumado. Então a vida no Instagram é um recorte, a gente vai postando o que é melhor. É bom que inspira as pessoas também, mas às vezes a gente não sabe da luta das pessoas, a gente não sabe o que está por trás dos bastidores, não conhece. Mas às vezes é nesse lugar que nós temos que ter um posicionamento correto. Qual que é o posicionamento correto? Permanecer agradecendo, persistindo em oração, crendo que algo vai acontecer, mas não murmurando. Não murmure, não reclame, não fale mal, porque ainda pode acontecer aquilo que não aconteceu. Quantos creem nisso? Irmãos, às vezes é uma porta aberta que você estava esperando, colocando expectativa. Às vezes é seu pai que você está orando. Às vezes não foi nem nesse ano que você colocou o alvo, mas o alvo lá em 2012. E nada aconteceu. Mas eu quero dizer algo para você. Se houver um toque do favor de Deus, pode mudar todo o contexto da vida do seu pai e da sua mãe. É uma porta de emprego. É algo que você tem buscado talvez anos ou apenas meses. Mas Deus pode fazer. Mas o que você precisa fazer? Como que você precisa viver? Descansar no Senhor, crendo que você participa de uma obra que já foi concluída. E eu quero dizer para você o que está escrito aqui em Romanos 5,17. Mas guarde esse versículo, Efésios aqui, guarde isso. Eu preciso crescer em tudo. Eu mesmo sou alguém que eu falo para o pastor Ricardo. Quando eu sento com o pastor Ricardo, eu falo, pastor, eu sou muito grato por aquilo que eu já tenho, por aquilo que o Senhor me deu, por aquilo que o Senhor proporcionou estar, cuidar. Sou muito grato, mas existe uma indignação de que tem algo a mais, está entendendo? Ah, mas multiplicou 3 células, mas será que não poderíamos multiplicar 8, 10 células? E aí você vai gerando essa expectativa, uau, foi bênção, algo aconteceu na família, uma pessoa se converteu, mas será que não tem mais pessoas a se converter? Tem. Então, você coloca essa indignação no lugar certo, mas não como um olhar de gratidão, mas como um olhar de alguém que entende que Deus vai fazer a qualquer momento, algo sobrenatural acontece e muda completamente o contexto de nossas vidas. E você hoje, como está chegando o final do ano agora de 2024, quais são suas expectativas? Eu estou assim maravilhado a cada semana que passa, a cada desafio que acontece na minha vida, da minha esposa, tudo. Eu fico surpreendido por Deus, eu fico me colocando em situações para poder sempre aguardar mais do Senhor. Às vezes são detalhes, mas eu quero te dizer,
do outro lado tem o diabo investindo pesado, para você não sonhar, para você não pedir. Tem pastores que pregam isso. Você pediu uma vez, tá bom, se você pedir a segunda e a terceira é falta de fé. Não, eu tenho um pai que é bom, que é amoroso, eu vou bater na porta até a porta se abrir, eu vou receber, algo está pronto para mim, Deus está me preparando apenas, mas eu não vou desistir, algo que Deus colocou no meu coração, é um sonho, é algo que é uma palavra de Deus, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, mas às vezes o contexto vai ser completamente adverso, é um vento contrário acontecendo, mas é nesse momento que favor vai ser liberado sobre a sua vida e você vai desfrutar de coisas poderosas. Irmãos, eu não sei você, eu já liderei células, eu tinha uma cultura mesmo, todo ano eu abri uma célula para liderar, todo ano. E aí, por enquanto, eu abri uma, foi ano passado, passei o bastão para meu cunhado, ano que vem não sei como é que vai ser, mas dependendo da situação. E aí, todas as células, antes de bombar, de explodir, acontecia um caos, uma tribulação terrível, circunstância, vento contrário, aquele negócio, você ficava assustado. E o que nós precisamos fazer quando isso aqui está dando errado? Precisamos entender que algo pode acontecer. Ah, mas a circunstância diz ao contrário. Mas eu quero dizer algo que está escrito aqui em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, estamos falando aqui do primeiro Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinou a morte, você estava separado, foi destituído da glória de Deus, agora reconciliação. E a Bíblia diz, aqui dentro desse capítulo ainda, quando você era inimigo de Deus, mas agora você é filho, você não recebeu apenas graça, mas foi a abundância da graça, é muito mais do que você pode imaginar. Mas pastor, eu não sei se eu posso e se eu mereço, está certo? Isso na sua mente? Será que você está crendo da forma correta? Você não precisa ficar pensando se você pode ou merece, porque não tem a ver com merecimento. A Bíblia está dizendo o quê? Receberam o dom da justiça, o dom é um presente. Irmão, se a salvação, Jesus foi lá e fez algo por você, foi de graça. O Senhor deu seu Filho único, por amor a mim e a você, e resgatou. Você apenas creu e falou, eu criei no coração, confessei a Jesus e por isso eu sou salvo. E as demais coisas, como que tem sido? Você tem ficado abatido diante das circunstâncias, diante das situações na sua casa, na sua escola. Talvez você está aqui no terceiro ano do ensino médio, não sei se tem escola que já está no quarto ano também? Ou é só terceiro? É o nono, né? Da oitava para o nono, né? Quando eu parei de estudar, depois que eu me formei, era só até a oitava só. Mas agora estou falando que tem nono, décimo, não sei o que lá, Deus o livre. Depois você só vai para maturidade, ceifeiro, CTL, encerra aí. Mas presta atenção, sabe, irmão, você precisa entender. Está chegando agora o final do ano, não aconteceu algo na minha sala, eu queria abrir o núcleo, não aconteceu o que eu estava sonhando lá no começo do ano, não se moveu. Eu quero te dizer, meu irmão, às vezes pode ser as últimas aulas que você vai ter na sua escola. Deus pode fazer algo poderoso e mudar completamente o contexto da sua sala, da sua escola. Não desista, não pare, mas creia até o final. Creia que existe abundância da graça, existe favor de Deus liberado sobre a sua vida, e não é pouca coisa não, é abundância, é muito. Nós seres humanos, nós temos a facilidade de reclamar, nós temos a facilidade de desistir, nós temos a facilidade de pensar pequeno. Mas se eu sirvo a um Deus grande, eu tenho que pensar em coisas grandes, que Ele vai me liberar, coisas grandes. E não é um livro de autoajuda que está te dizendo isso, é a própria palavra de Deus. Existe abundância da graça para mim, para você. Você já recebeu, é um dom, é um presente, apenas receba. Não olhe para o Senhor como um Papai Noel. Eu preciso fazer coisas boas para merecer ter coisas boas no final do ano. Não. Se você não fez, está tão difícil, pastor, eu não fiz. Pastor, estou voltando para a igreja agora. Pastor, cheguei semana passada de volta na videira na célula aqui. E daí? Ninguém está querendo saber o seu passado, o que você viveu. Porque Jesus já olhou para você, Deus já olhou para você, já viu Jesus. Porque a Bíblia diz que você está vestido de Cristo. Você está vestido nele, está escondido nele. Você está nele, não importa o que você fez, meu irmão.
Mas agora você precisa lutar contra esses pensamentos. Você precisa entender que uma crença correta produz um comportamento correto. Se você crê da forma errada, existe um comportamento errado. Então eu preciso receber algo da parte de Deus, desfrutar da promessa, crer, pedir em oração. Mas irmão, eu vou falar uma coisa para você. Quem é que consegue amar alguém se ele tem medo de alguém? Não tem como. Vamos usar um exemplo básico aqui, simples e muito simples. Uma mulher vai amar uma barata sendo que ela tem medo dela? Ama, irmãs, ama. Espero que os homens não tenham. Já mata-se a barata em nome de Jesus, vai resolver. Mas presta atenção. Eu não tenho como amar a minha esposa se eu tiver medo dela. Não tem como. Não dá. Aí às vezes a sua crença está errada. Sabe em qual sentido? Você não pede para Deus. Você tem medo de orar a Deus de manhã, porque no dia anterior você, sei lá, xingou alguém, ficou bravo com alguém, aconteceu algo no seu trabalho, na sua faculdade, você pensou em algo, pecou, não sei. Aí se sua crença estiver errada, você vai chegar no outro dia, você não vai pedir para Deus, sabe por quê? Porque você está acusado por aquilo que você fez. Mas a Bíblia diz, acheguemos-nos ousadamente ao trono da graça, confiadamente em quem? Naquilo que Cristo fez, não é aquilo que você fez ou deixou de fazer. Por isso que a sua crença precisa ser algo poderoso. Governe os seus pensamentos, entenda as suas emoções, seus sentimentos, o que está passando por dentro de você, no meio da tribulação, não pode te governar. Mas o que te governa, precisa ser a palavra de Deus. É chegado um tempo, irmãos, ainda é o ano das portas abertas. Há muitas coisas para você poder desfrutar nesse ano. E eu estou falando para você em todas as áreas. Por isso que eu comecei com esse versículo. São em todas as áreas. Talvez você colocou toda expectativa. Deus é bom, esse ano eu vou entrar na corte. Não entrou? Espera até dia 31 de dezembro. Algo pode acontecer na sua vida. Ah, mas o meu salário não aumentou. Talvez dia 20 de dezembro você vai receber uma oportunidade na sua casa. Vai bater lá, vai ligar, vai chegar um e-mail, uma oportunidade de emprego na sua casa. Quem é os corretores aí de plantão aí, ó, vai arrebentar, vai vender uma casa de 3 milhões em nome de Jesus. E depois me chama para pagar uma pizza para mim em nome de Jesus. Não tem problema pagar uma pizza para o pastor, mas lembra que são 2 pastores, tem que levar os 2. Então presta muita atenção. Como que você está nesse final de ano? Eu recebi, pastor, mas tá bom. Não se contente em ficar, ok, eu já recebi isso aqui, tá bom. A minha cota já bateu. Deixa eu te dizer, a sua cota não tem a ver com você, a sua cota tem a ver com aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Quando você tem uma crença, entende isso, nada te para. Quantas pessoas estão sendo paralisadas pelo diabo? Sabe pelo quê? Pelo simples fato da condenação, a acusação. Não sei se você tem acompanhado o podcast da Graça com o pastor Aloysio, todas as quartas-feiras. Sabe, é libertador, é libertador. Mergulhe no Evangelho da Graça, entenda o Deus que você serve. Quantos jovens e adolescentes estão sendo paralisados em muitas coisas por conta de uma condenação. Está sendo condenado, bombardeado, mas esse não é o seu lugar de ser condenado. Porque quando você entende aqui, ó, em Colossenses 3:3, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo. Quando você entende isso, é outra coisa. Todos vocês aqui conseguem ver essa chave na minha mão, certo ou não é? Todos conseguem enxergar. Mas ao momento que eu coloco essa chave na minha mão aqui, você não consegue mais vê-la. Por quê? Essa chave está escondida na minha mão. Essa é a sua vida, aqui está aparente, você morreu para ela. Agora você está escondido completamente em Cristo Jesus. Para de ficar teimando, para de querer viver uma vida que não é mais para você. Para de querer sair debaixo daquilo que Cristo já te colocou na posição. Mas o diabo sabe que você está escondido em Cristo. O problema é que nós às vezes não entendemos que nós estamos lá. E se eu te falar que eu estava ali na mesa de som ali, o diabo estava me atacando? E se eu falar para você? Eu mandei mensagem para minha esposa, amor, o diabo está me atacando pesado aqui. Minha esposa, fica em paz, meu amor. Tá. E se eu te falar para você, eu estava sendo atacado ali. Ah, mas o pastor não é isento de acusação, de condenação. Ah, meu irmão, se você soubesse. A Bíblia diz que ele é o acusador, te acusa de dia e de noite. Se você faz, ele te acusa que você fez. Se você não faz, ele te acusa que você deixou de fazer. E a vida é muito louca, é muito difícil, é muito complicada desse jeito.
somente para aqueles que não entenderam essa posição de descansar. Descansar e entender, quando você tem quando você crê corretamente, eu sou amado, eu sou favorecido, você vai dormir e não vai ficar perturbado. No outro dia, você vai acordar e vai falar: obrigado, papai, esse fôlego de vida, pela minha vida, e começa a agradecer, e já começa a pedir. Uma vez um rapaz foi na minha casa, eu percebia que ele tinha uma dificuldade em ser filho, em desfrutar de relacionamento de filho com o pai. E aí eu falei: fulano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de chegar na minha casa agora e abrir a geladeira ali, pegar uma água e beber a água da minha casa? Ele falou: jamais. Eu falei: então você não entendeu o que é ser filho. Eu ministrei na vida dele, compartilhei algo, ele chorou muito, eu abracei ele, nós choramos juntos e tal. No outro discipulado que eu marquei com ele entrou na minha casa, eu falei: seja bem-vindo, fulano. Ele chegou na minha casa: oi, obreiro. Foi lá na minha geladeira, pegou a água, tomou a água e depois voltou: agora podemos conversar. Eu falei: agora você entendeu o que é ser filho. Isso é ousadia, entra, recebe. Hoje eu estava aqui, estava sem carro, precisava levar minha filha lá na Cachoeirinha, meu carro estava na mecânica ainda. Aí ia pedindo Uber, o pastor André chegou com a Export. Quando ele falou assim: tá indo para onde? Eu falei: tô indo para mecânica. Aí ele falou: entra. Eu falei: já entro, já vai embora. Só entra no carro do pai, vai embora, entendeu? Desfruta, vai indo. O pastor Ricardo me fez um convite hoje: vamos comigo em tal lugar, sabe? Eu falei: vamos, sem desculpa, tá entendendo? Vou ousadamente, vou pagar o café da manhã dele, mas se ele quiser pagar, eu também recebo, em nome de Jesus, entendeu? Você precisa ser surpreendido por Deus, e você será em nome de Jesus. Mas às vezes, algumas coisas têm te limitado, te paralisado, nesse final de ano, por conta de circunstâncias que você viveu, está vivendo. Pare de olhar para si mesmo, pare de pensar, irmãos, na besteira que você fez, na insensatez. Para de ficar meditando em você, sabe aquele negócio? Ai, mas eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, irmãos. Não dá certo, não dá certo. Ficar com consciência de si mesmo é prejudicial para você. Agora, creia de forma correta. Irmãos, eu costumava dizer que as minhas melhores reuniões de células era o dia que eu estava mais me sentindo mal, porque eu tinha fraqueza. Eu chegava lá: Deus, eu não consigo. Aí Deus se manifestava, porque a Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Para de querer, para de merecer, para de achar que pode. Eu posso tudo, eu consigo. Eu fui dormir ontem cedo, irmão, cheguei da comunhão. Aí eu queria acordar hoje 5 horas da manhã. Eu falei: vou acordar 5 horas da manhã, vou correr, vou pedalar 10 quilômetros hoje. Aí eu coloquei o despertador, aí o relógio tocou, 4h58. Aí eu acordei, olhei pro relógio, aí o celular 5 horas despertou, aí eu dormi. Aí 5h15 eu dormi. Quando eu fui ver, era 6h20 da manhã. Aí eu acordei assim, eu falei: por que eu não estou conseguindo mais acordar 5 horas da manhã? Por que eu não consegui acordar? Fiquei 40 dias correndo 5 horas da manhã, no frio, 3 graus, -5, -12, Canadá, sei lá onde que eu estava. Aí Deus falou: você esqueceu de orar e pedir para mim. Está achando que é pelo seu relógio, pela sua performance? Tomei um susto, Jesus. Amanhã eu vou correr, mas não porque eu quero, não porque eu posso. Deus, eu vou orar. E eu lembro que eu orava mesmo. Eu falava: Senhor, eu estou com tanta preguiça, minha carne está pegando aqui, mas a Bíblia diz que eu vou esmurrar meu corpo e vai acontecer. Aí eu acordava 5 horas da manhã assim, não é coisa de louco, não sei encontrar. Eu corria, eu chegava ali num parque, eu falava: mano, isso aqui todo, ou o cara está drogado, ou o cara está cheio do Espírito Santo para estar correndo 5 horas da manhã aqui. E eu estava lá correndo, só Deus na graça mesmo, é difícil. Aí você precisa depender do Senhor. Às vezes você acha que você é bom porque ouviu algo, leu um livro. Não. Você vai multiplicar a célula porque a graça do Senhor te basta. Você vai se entrar na corte porque a graça do Senhor te basta. Seus pais vão se converter porque você vai ser instrumento de Deus, porque a graça te capacita. Lá em Tito a Bíblia diz: a graça que nos trouxe salvação é a graça que nos ensina, nos educa. A graça que nos ensina a nos dizer não. Situações da nossa vida. E aí eu quero te dizer, dependa completamente dessa graça. Completamente dessa graça. Para você viver uma vida de forma excelente.
crendo naquilo que o Senhor já te liberou, mas o que o versículo que eu li para você aqui hoje, não é somente uma graça, mas é uma abundante graça, é o dom da justiça, é algo que foi te dado para você. Receba, desfrute, para de ser paralisado por circunstâncias e pelo diabo. Eles não podem te parar. O dia que você entender isso, nada mais pode parar. Nada. Pastor, que arrogância da parte do Senhor. Não, 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 não. Você pode dizer que o pecado é muito maior do que o sangue do cordeiro? Não pode. Você pode então dizer que as suas circunstâncias, o que você está passando, é muito mais complexo e muito mais difícil do que o quê? Do que o sacrifício de Jesus. Não é. Se achegue nisso, dependa completamente dele. E aí com essa fé correta, com crer corretamente, você vai acordar com mais ousadia. Você vai ter mais disposição em servir ao Senhor. Você vai para a célula de uma forma diferente, vai para o seu trabalho de uma forma diferente, vai trabalhar na sua empresa onde você trabalha, vai ser mais produtivo, porque a graça te basta. Mas pastor, aonde você quer chegar? Eu estou falando da crença. Muda a crença para mudar o comportamento. Você precisa chegar lá na frente, chegar dia 31 de dezembro, algumas coisas não aconteceram. Mas não é porque não aconteceu em dezembro, até o dia 31 de dezembro de 2024, que não vai acontecer em 2025. Mas vai demorar, vai ser em 2026. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Talvez, irmãos, existem coisas que você está achando, meu Deus do céu, essa promessa não está preparada, essa promessa não chega. Não, irmãos, a promessa já está concluída, já está feita. Deus está preparando o seu coração para você poder chegar lá e desfrutar da forma correta. Do que adianta você ter uma visão do futuro, mas ter uma idade de adolescente que não sabe lidar com as coisas? Complicado. Está entendendo? Não, eu quero ter uma família sacerdotal, casar, ter isso, ter o carro, não sei o que lá, mas não é idade de tirar a habilitação ainda. Você não sabe algumas coisas, alguns assuntos não cabe a você, a sua mente não é. Então você precisa aproveitar. Você está aqui, irmãos, Radical Livre, juntamente, jovens e adolescentes, você está sendo treinado para pensar da forma correta, crer da forma correta. E sim, sonhe lá no futuro, pense mesmo, almeje por isso. Mas seja equipado, seja treinado pelo Senhor nesse tempo. Quando eu cheguei na igreja videira, irmãos, o primeiro livro, Batalha na Mente, eu vou saber como é que o diabo trabalha na vida das pessoas. Todas as vezes que eu perceber o diabo, eu calo a voz desse demônio infeliz. Irmãos, é inevitável. Às vezes você pode estar num parque de diversões, em algum lugar, e um pássaro pousar sobre a sua cabeça. Ok, simples, pode acontecer. Agora você só não pode permitir que um pássaro pouse na sua cabeça e faça um ninho lá. Você não pode permitir isso. Você não vai permitir isso. Existem limites. Não permita que o diabo fique sondando você, arrodeado em você, pouse em você e te encha com muitas mentiras. As mentiras do diabo, as falácias do diabo em você, para a sua mente, faz você mudar o comportamento, porque a crença vai mudar. Eu ia trazer uns 4 livros, eu acabei esquecendo, do Evangelho da Graça. Por favor, irmãos, faça isso. Você quer quer fazer academia? Ouça a graça. Você quer ser produtivo no seu emprego? Ouça a graça, o Evangelho da Graça. Você quer liderar a célula? Ouça o Evangelho da Graça, viva o Evangelho da Graça, desfrute disso. Quer entrar na corte? Dependa da graça. O cristianismo não é um conjunto de regras, de pode ou não pode não. É a dependência completa da graça. Semana passada eu passei por um dos maiores desafios da minha vida. Fui para o Amor que Pensa lá e eu estava angustiado para um lado e para o outro. E aí o pastor Matheus Schmidt falou, e aí? Eu falei, mano, tá terrível aqui os negócios aqui. Eu estou angustiado. E aí o pastor Matheus Schmidt olhou para mim assim, vamos quebrar o palco. Eu falei, vamos, nós vamos. Aí eu falei, mas se for preciso a gente para esse louvor aqui. Não é que ele parou mesmo? Ele estava lá adorando a Deus aqui, ó. Ele falou, irmãos, que palhaçada é essa aqui? Vocês estão pensando que é o que aqui? Aqui é o mover de Deus. Começou a falar, repreendeu todo mundo. Irmão, na hora que ele falou isso, o céu fez assim, ó. Aí eu olhei para ele e falei, agora o capeta está lascado. Aí, irmãos, eu preguei a palavra. Preguei a palavra começando na lei. Tá. Só para testar os adolescentes. Aí cada frase de efeito que eu falava, os adolescentes. Fala Deus! Mano, os adolescentes pirando. Parecia o Corinthians lá no ataque direto, gol, tá, aquele negócio. Aí eu falei, nossa, eu quebrei todo mundo. Falei, vocês gostam de frase de efeito, né? Vocês gostam de lei, né? Quebrei todo mundo no meio.
Falei, quando um monte de pastor aqui, eu falei, quando os pastores que veio de Minas Gerais, Belo Horizonte, Goiânia, vieram aqui e falaram que Jesus te ama, que você é justificado nele, ninguém fez o auê que vocês fizeram. Aí todo mundo já, meu Deus do céu, lascou. Aí já mudou o ambiente, assim, puxa. Aí a graça já manifestou, a gente foi. Aí, irmãos, a última parte do apelo foi isso. Dependa completamente da graça. Que mover de Deus. Ficou com inveja também que aqui as mulheres tudo quebrou, né? Na sexta foi mover de Deus, no sábado foi mover de Deus. Eu fui abrir a câmera aqui, tem uma câmera que eu tenho acesso aqui. Quando eu olhei, tinha um monte de corpos aqui jogado aqui, ó. O pastor Matheus Schwind tinha assim, ó. O guitarrista falou para mim, pastor, eu estava quase caindo do palco, caindo logo para poder misturar com o corpo lá, um monte de gente. Mas foi benção demais. Quantos foram marcados no amor que pensa em todos os prédios aí? Glória a Deus, foi benção? Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer, dependa da graça. Sabe por quê? Quando você depende da graça, um toque do favor vale muito mais do que muitos livros que você já leu. Muito mais do que muitos cursos. Estou tirando o mérito aqui de você ler. Não leia livros, faça cursos. Eu sou o primeiro a te dizer isso. Sempre ouça pessoas, vai sim. Mas olha o que a Bíblia diz em João 2:1. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre da cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Sabe o que eu quero te dizer? Isso aqui, numa festa, o anfitrião, o noivo, todos foram completamente surpreendidos por Jesus. Sabe o que eles esperavam? Serviu o pior vinho naquele momento. Já era. O melhor já tinha acabado. Agora só resta o pior. O processo de um bom vinho dura minimamente 15 anos para se tornar um bom vinho. Quando Jesus entrou na história, com apenas um toque, aquilo que duraria 15 anos, durou apenas poucos segundos. E todos da festa foram surpreendidos por Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? Aquilo que queima no seu coração, que Jesus compartilhou com você, não está demorando não. A Bíblia diz que tudo no tempo de Deus é formoso. Vai chegar um dia que vai acontecer. E você vai estar, sabe como? Thank you, Jesus. Obrigado, papai. Ai, que glorioso. Esse dia, tirar a habilitação nesse dia. Ai, Jesus, obrigado. Vendi aquele apartamento. Ah, Jesus, obrigado. Minha mãe foi salva nesse tempo. E aí, nesse final de ano, está aflito com alguma coisa? Tem coisas mexendo dentro de você e que você está muito preocupado? Calma, fala para o seu irmão assim, calma. Fique calmo. Fique calmo. Às vezes a ansiedade toma seu coração de tal forma que não era necessário. Já caminhando para o final. Eu quero dizer algo para você. Sempre espere o melhor de Deus sobre a sua vida. Não reclame, não murmure. Esteja assim, preparado para ser surpreendido por Deus. O que você espera no dia de amanhã? Pastor, eu nem sei. Basta cada dia o seu mal. Mas expectativa para coisas boas você pode ter todo dia, porque você serve a um Deus maravilhoso, um Deus gracioso. E aí, irmãos? Você tem que ter uma história com Deus, de muitos testemunhos. Muitos testemunhos Deus vai fazer. Deus vai cumprir, vai acontecer. Não canta essa música que vocês cantaram a primeira, não. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, da boca para fora, não. Canta de verdade, é para que vai acontecer. Ah, Jesus, vai acontecer. Tem que ser nessa pegada. Você tem que ser feliz. Para de viver uma vida pesada.
com dificuldade. Que negócio. Você é um crente. Você já recebeu aqui o dom da justiça e a abundância da graça. Tem muita coisa para você receber. E Deus já te liberou. Qual que é o seu posicionamento pela manhã? O que você vai receber? Como você vai acordar? Acorde lá e fala assim: eu sou amado, eu sou favorecido, já aconteceu, vai dar certo. Nesse tempo eu estou sendo ser preparado. Enquanto isso, Deus vai colocando sementes, vai colocando coisas. Mas não defina o amor de Deus, a vontade de Deus por aquilo que você está passando agora, não. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Pastor, mas eu estou com a tribulação na célula. Está no processo. Você já enxergou o final dela? O dia que você enxergar o final da sua célula, a festa de multiplicação acontecendo, você honrando pessoas, entregando presente, aquele negócio, orando pelas células multiplicadas, aí as coisas vão começar a acontecer. Muda a sua crença, muda a sua visão. Pastor, eu tenho dificuldade, não sei se eu vou casar. Enxergue você lá no altar, dando seu beijo no seu noivo lá, na sua noiva lá, no dia, algo acontecendo. Eu enxerguei meu casamento, irmãos. Sabe que eu cheguei no meu casamento? Um monte de pessoas sendo convertidas lá. Eu convidei pouquíssimas pessoas. Quando eu cheguei lá tinha 380, eu não sei nem como é que come naquele lugar. Um monte de gente infiltrada no meu casamento. Um monte de gente invadiu, eu não tinha como falar nada, porque eu era discipulador, fazia parte da igreja, não tinha segurança. Fiz o casamento lá, todo mundo apareceu. Um monte de gente no casamento. Eu falei, da onde veio tanta gente? A Carol Camilo, eu nem conhecia ela, estava no meu casamento, fazendo não sei o quê, mas estava lá. Um monte de gente, falei, que é isso, gente? Que barraco é esse aqui? Ninguém mandou conhecer um monte de gente. Aí de repente, irmãos, no louvor tinha combinado de cantar uma música em inglês lá. Não saiu foi nada. Não cantou nem direito português, cantou só arranho com lágrimas só. E a música era só santo, santo. Nem isso que saiu holy, não saiu nada. Aí daqui a pouco o mover de Deus veio aquele negócio. Na hora de honrar minha mãe, um negócio. Irmãos, veio um negócio assim, ó. Todos os padrinhos começaram a chorar. Tem uma foto, o pastor Ricardo embargou a voz assim, que negócio. Todo mundo chorou. Eu falei, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco, gente sendo salva, um monte de gente da minha família. Eu falei, aí aconteceu. E aí Deus fez algo lá atrás. Você vai desfrutar lá na frente daquilo que você enxerga hoje, aquilo que você crê hoje. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Fala assim, creia. Quando a Bíblia diz o seguinte, para finalizar aqui. 2 Coríntios 4,13, está escrito, eu criei, por isso falei. Então, qual que é a equação da fé, do crer corretamente aqui? A equação da fé aqui não é criei, por isso eu fiz. Não é criei, por isso eu falei. Creia, fale, proclame, abra sua boca. Sabe que eu estou com dificuldade, abra sua boca. Pastor Luiz diz isso. Acorde e coloca um corinho que ele fala. Coloca um corinho do que você mais gosta assim na sua casa. E começa a dar uns gritos assim de glória para você ver que se rapidinho não acontece algo. Eu estou mal, não sei o que lá. Mas eu estou crendo, pastor, mas eu não consigo falar. Começa a dar uns gritos na sua casa. Para você ver que se não acontece. Tem dia que eu dou uns gritos, minha esposa não vê. Não vê, mas porque eu estou na rua, eu estou dentro do carro. Longe dela, porque às vezes ela vai falar, amor, calma. Porque eu já tenho um vizinho lá que me perturba lá em cima, irmãos. Falei, meu Deus do céu. Aí não posso gritar, eu grito no espírito. Mas quando eu tenho oportunidade na rua, o obreiro Everson, o pessoal sabe que a gente é mais louco assim, né? Do nada dá uns gritos, glória a Deus! Mas é porque é para ativar o espírito. Eu estou crendo, agora eu falo, eu libero a vida. E meu apelo de hoje vai ser esse. O que você vai falar? Mas pastor, nem estou crendo mais, então você vai crer. Aí crie, por isso eu falei, algo vai acontecer nesse lugar. Eu profetizei aquele dia aqui no apelo, a última palavra com o ministério, não sei o que lá, que os irmãos iam começar a vender alguns imóveis. Só começou a vender imóveis, fechou negócio com pessoas lá de outro país. Falei, aí, tá certo. Tem que crer no favor de Deus liberado sobre a sua vida, a abundância da graça, em todas as áreas. Lembra o resumo dessa palavra? Você vai crescer em tudo, o qual o cabeça é Cristo. Se você crer corretamente, vai se comportar de forma correta. Como que você vai fazer? Eu não dependo de mim, eu dependo daquilo que Cristo já fez. Aí eu acordo, eu peço até que aconteça. Lembre-se, não é por você, o Senhor já fez na sua vida. Descanse, tudo no tempo de Deus é formoso. Lembre-se, você está escondido em Cristo Jesus. E por final, creia e confesse, fale, abra sua boca. Qual que é a sua barreira de hoje? Qual que é a sua maior dificuldade?
Às vezes o diabo está investindo hoje, aqui no ano de 2024, para no ano de 2025, que saiu o nome do nosso ano, da Igreja Videira e Vinha, o ano da restituição. Só dá para restituir algo se você crê que Deus pode restituir sobre a sua vida. Agora, se você passar o final de 2024 apenas pensando naquilo que o diabo fez, o seu final vai ser trágico, porque você não vai receber. Você vai crer da forma correta. Você vai ficar colocando várias barreiras do tipo, será mesmo? Se nas portas abertas eu não recebi, quanto mais da restituição. Mas eu quero te dizer, quando as portas se abrem, você acessa novos ambientes. Acessando novos ambientes, você vai desfrutar de nova medida de graça, de favor, de glória sobre a sua vida. Pastor, eu perdi no ano de 2024. Fique em paz. 2025 o Senhor vai restituir 120 vezes mais. Pastor, é dinheiro, é membro, são pessoas, é emprego, a faculdade, a bolsa. Perdi, não sei. Foi o carro que bateu, deu prejuízo, não importa. Pastor, eu abri a empresa, deu errado. Não importa. Ano de 2025 vai dar certo, porque você tem um Deus que te guarda, que te protege, que te ama, que te abençoa. Mas como você vai crer e falar? Fazendo isso, entendendo que você já recebeu. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Você foi chamado para reinar em vida. Isso não é é autoajuda, pastor. Não, 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 não. Isso aqui é a palavra de Deus. Você vive e desfruta daquilo que a palavra de Deus diz que você pode viver, pode desfrutar. Eu percebo tantas pessoas que perderam sonhos. E eu quero te dizer, Deus se importa com os mínimos detalhes. Os mínimos mesmo. Às vezes você fica pensando, isso é uma crença errada. Será que eu vou pedir para Deus isso mesmo? Isso. Mas isso para você pode ser insignificante até para as outras pessoas. Mas para Deus não é. Deus te ama. Isso é importante para você, meu irmão. Tem a ver com o propósito, com algo da sua vida. Com certeza Deus vai preparar. Sabe o que é isso? É ser cuidado por Deus. Desfrute do Senhor. E a pergunta é, se você tiver com dificuldade de crer em poucas pequenas coisas, como que vai crer em grandes coisas? Vai ser limitado, crença limitante. E hoje eu quero te fazer um apelo, se puder chamar o restante da equipe de louvor, puder apagar as luzes. Sabe, irmãos, eu tenho, no começo do ano, Deus falou algo comigo. Deus falou algo muito específico na minha vida. E falou, eu falei, Deus, eu recebo, eu creio, no tempo certo, tudo vai ser alinhado e vamos embora, vai lá. E eu criei nesse versículo aqui, esse capítulo aqui de João, sobre a história na festa, a multiplicação. Eu falei, Deus, uma vez, há uns 9 anos, minha vida estava completamente destruída. Estava pensando em sair, destruída dentro, interiormente, minha alma, minhas emoções. As pessoas que andavam comigo talvez nem lembrem, o Rafael, algumas pessoas que andavam comigo desde aquele tempo, talvez nem percebeu. Eu fui para a sala do pastor, depois de um impacto na cidade. Eu vi pessoas sendo marcadas por Deus na minha rede, coisas lindas assim. A moça falou, pastor, eu ia vender, falou para mim, discipulador, eu ia sair daqui agora e ia me prostituir, mas o amor de Deus me tocou. Aí daqui a pouco o outro falou assim, pastor, discipulador, eu não quero mais, essa é a minha vida. E começou a confessar várias coisas. E eu comecei a chorar, porque eu queria desistir naquele dia. E eu fui para a sala do pastor André, e eu falei, pastor, eu estou aqui para te dizer algo. Ele falou, eu sei o que você quer te dizer, mas antes de acabar aqui o que você quer falar, podemos fazer algo juntos? Eu falei, podemos. Aí ele veio, saiu da mesa dele, assim, da cadeira dele, e ele se ajoelhou, eu estava sentado, ele se ajoelhou do meu lado. Eu já estava em lágrimas. E naquele dia, eu perdi meu pai, irmãos, com 14 anos. Traumatizado minha adolescência. E aquele dia Deus me curou a respeito da paternidade. E o pastor André ajoelhou-se e colocou a cabeça sobre o meu joelho assim. E começou a chorar. E chorava junto com ele. E aquele dia Deus mudou algo assim. Sobre a bondade de Deus. E no outro dia eu fui passar no pastor Ricardo. O pastor Ricardo falou para mim assim, Fernando, você perdeu tudo na sua vida. Você só não perdeu uma coisa. O favor de Deus. E se você tem o favor de Deus, você tem tudo.
Isso é um paradoxo doido. Perdi tudo, mas eu tenho um favor. E se eu tenho um favor, eu tenho todas as coisas. Se eu tenho um favor, eu tenho a abundância da graça. Se eu tenho um favor, Deus vai me dar acesso. Se eu tenho um favor, vai frutificar, vai multiplicar. Se eu tenho um favor, as coisas vão acontecer. Ainda que às vezes vivamos num mundo que as circunstâncias dizem que não. Sempre enxergando lá na frente, crendo na obra consumada, as coisas vão acontecer. E hoje, você precisa levantar dessa cadeira e se posicionar no apelo, dizendo o seguinte: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Quando você entender isso, você creu corretamente. Acabou. Vai desfrutar de abundância da graça. Vai ser restituído sim. Para de olhar para os problemas, para de olhar para os ventos contrários. Decida hoje crer nisso, nessa abundância que Deus tem para você. Reinar em vida e crescer em tudo. Não aceite menos que isso. Quem anda comigo sabe, não pode. É questão financeira, tem que Deus vai mover. É emocional, tem que mover. É na família, tem que mover. Eu já peguei uma vez os líderes dos adolescentes e falei, se não pagar pizza para os pais, vai sair da liderança. Não é possível, você está culpando o capeta, mas não consegue pagar uma pizza para o seu pai? Paga para todo mundo da cela, mas não paga para o pai, é complicado. Por isso seu pai me liga quase toda semana. Mas vamos fazer o seguinte, creia corretamente. E hoje é que dia? 21 de novembro. Pode contar os dias. Você vai ter muitos testemunhos para falar lá no dia 31. Aqui na festa da virada, a carta de gratidão vai ter que fazer várias. Porque já está acontecendo, já aconteceu algo, está acontecendo e ainda vai acontecer. Fique de pé no seu lugar. O que você tem nesses dias sofrido ataques do diabo? Nosso Deus é um Deus de detalhe. Quando você pede, Deus está... Sabe aquele negócio de tipo assim, será que Deus vai ouvir essa minha oração? Parece ser tão insignificante. Irmãos, não é. Tem lugares que eu oro, sabe para quê? Para ter água tônica. Pastor, você é besta. É melhor ser besta favorecido do que um sabichão que não tem favor. Eu estava lá na comunhão de boa e falei, será que tem alguma coisa para beber aqui que eu beba? De repente o Reginaldo saiu assim, água tônica. Eu falei, estou no fim do mundo, mas tem água tônica para mim. Alguém lembrou de mim? Não, Deus tocou no coração do Reginaldo e trouxe água tônica. Estou no estacionamento de um lugar lá. Deus, libera uma vaga aí para poder colocar esse carro, pelo amor de Jesus. Deus libera a vaga. Pode ser insignificante para você, mas para Deus não é. Peça. O que é? São coisas emocionais, financeiras. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para você. Um toquezinho, por favor, assim, pim. Sua conta negativa. Pode ir em torno lá, aparecer vários freelancers, várias coisas, abrir portas de emprego. Esse dia um rapaz que faz vídeo aqui, da minha rede, Vitor. Falei, mano, você está disponível hoje? Estou. Falei assim, consegue fazer uma cobertura da formatura de casais? Consigo, pastor. Eu falei assim, então eu vou te abençoar na sua passagem, você vem para cá e faz o mover. Ele chegou lá, filmando, quem não quer nada. Eu falei, mano, cadê ele? Está aí o Vitor? Ele não veio hoje, por isso que ele pediu para a outra pessoa cobrir. Ele falou assim, pastor, eu estou aqui, tem sido bênção. Eu falei, mano, Deus vai te surpreender hoje, você crê? Ele falou, eu creio. Mas não era nada de jovem, nada de adolescente, ele só estava lá servindo um monte de casais. No final ele falou assim, rapaz, você está sozinho aqui, você tirou foto, você fez vídeo, editou e vai publicar. Você não quer trabalhar para o salão de festa aqui não? Aí ele mandou áudio, falei, eu te disse. Eu te disse que algo ia acontecer. Aconteceu, favor. Vai fechar contrato com um rapaz milionário aqui do Jardim das Perdizes. Por quê? Está editando vídeo no prédio da igreja. Mas ainda que você esteja de trás das malhadas, sentado na cadeirinha, varrendo o salão da igreja, lembre-se, os olhos do Senhor estão todo o tempo sobre você. Não com um olhar de acusação, mas Jesus está doido para te abençoar, para te favorecer. E Ele quer liberar favor sobre a sua vida hoje e a abundância da graça. Quantos creem nisso? Eu quero que agora você, num posicionamento, eu quero te fazer um apelo. Você que hoje quer pedir ao Senhor e entrar nessa nuvem de favor, de abundância da graça sobre você.
Seja no mínimo nos detalhes, nos seus pedidos que você acha mais insignificante. Lembre-se, para Deus é importante. Se você quer desfrutar de algo poderoso sobre a sua vida, ou em todas as áreas, vem aqui à frente agora. Puder abaixar essa luz aqui.